Nossas Bíblias, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos, capítulo de número 16. Nós iremos ler a partir do versículo de número 29, do 29 até o 34. Diz assim a palavra de Deus, Atos 16, do 29 ao 34. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Podeis assentar. Esse breve recorte de um texto narrativo mais amplo trata da conversão de um homem que tinha uma função que era uma função que qualquer um de nós não desejaria ter. Ele era um carcereiro, era responsável não apenas pelos açoites que os magistrados estabeleciam para os que viessem a infringir as leis, mas também por levá-los à prisão e mantê-los lá. E Paulo e Silas haviam sido presos. Este lugar chamava-se Filipos. Eles tinham pregado lá, e a pregação incomodou pessoas que tinham lucros, que tinham interesses, que haviam sido atingidos, não diretamente, mas indiretamente, pela pregação do Evangelho e pela conversão de vidas. E então Paulo e Silas, havendo sido presos, foram também açoitados e colocados na parte mais interior do cárcere, portanto mais escura, sem o abrigo da luz. Eles foram amarrados a um tronco. Eles estavam, portanto, no pior lugar dentro daquele presídio. Eles estavam amarrados a um tronco, numa posição desconfortável. Estavam feridos, pois haviam sido açoitados, mas resolveram que não iriam deixar sair da boca o murmúrio, o lamento, nem mesmo os gemidos que a dor faz com que saiam. Eles resolveram cantar e orar. Resolveram transformar a dor, a impossibilidade de dormirem, a situação desconfortável em que estavam, em alguma coisa espiritualmente produtiva. Começaram a orar, provavelmente, pelos demais que estavam ali aprisionados. Começaram a orar, talvez, pelas autoridades e pelo carcereiro, acredito, porque Jesus havia dito no Sermão do Monte que nós deveríamos abençoar os que nos perseguem, que nós deveríamos orar por aqueles que nos perseguem. E se eles haviam sofrido essa afronta e estavam orando,
é dedutível que eles estavam orando pelos perseguidores e pelo agente mais direto daquilo que estavam sofrendo, aquele carcereiro. É provável que o carcereiro estivesse como os demais presos, ouvindo aquelas orações. Os cânticos deveriam revelar como eles estavam alegres com Jesus, apesar das aflições físicas. Os cânticos, os hinos que entoavam, deveria revelar como eles tinham convicção da mensagem que pregavam, como eles se sentiam privilegiados de padecer por amor a Cristo. O fato, irmãos, é que Deus respondeu do alto aquelas orações, aqueles cânticos. Deus se fez presente poderosamente em seu Espírito Santo, de uma maneira sensível, fisicamente sensível. O lugar foi sacudido, houve um tremor, os alicerces daquele cárcere foram balançados e as portas se abriram. O carcereiro, que deveria estar ouvindo os hinos e os cânticos, naquele momento ficou desesperado, porque se os presos fugissem, ele morreria, mas não morreria de um modo rápido. Seria torturado. Depois de inúmeras perguntas e indagações que lhe seriam feitas, com o uso da tortura, ele seria morto. E ele então pegou a espada para ver se buscava uma morte menos dolorosa, mais imediata, através do suicídio. Mas o apóstolo Paulo disse a ele que ele não fizesse isso, e que todos estavam lá. Não somente Paulo e Silas ainda estavam lá, apesar de as portas estarem abertas. Os demais presos também estavam lá ainda. De alguma maneira, aqueles presos estavam percebendo que aquilo não era uma mera oportunidade de fuga, era alguma coisa sobrenatural. Eles escutavam as orações de Paulo, ouviam seus cânticos, estavam maravilhados, estavam aprisionados pela obra de Deus que acontecia ali. E o carcereiro, naquele momento, teve uma sacudida na vida dele. Eu fico imaginando ele ouvindo aquelas orações a seu favor, ouvindo aqueles cânticos. Alguma coisa já deveria ter falado à sua consciência, alguma coisa já deveria ter intimidado o seu ser para responder àquilo que estava sendo colocado em oração. Mas com o incidente e com a ausência de fuga, ele viu mais 2 milagres: a presença poderosa de Deus e o fato de pessoas presas que tinham a oportunidade de fugir não terem fugido. E naquele momento o coração daquele homem se quebrantou. Ele foi atingido na sua consciência. Ele de repente viu a gravidade dos seus pecados, sua insensibilidade associada à sua função foi-se. Sua rispidez naquele momento foi quebrada. Ele viu-se miserável diante de Deus, pecador. Num primeiro momento ele se viu diante do Império Romano e quis caminhar para o desespero da espada, o suicídio. Mas quando Paulo disse: todos estamos aqui, ele viu-se agora não diante do Império Romano, ele viu-se diante de Deus, um pecador miserável que iria para o inferno, mas que em razão das orações de Paulo por ele, poderia ser alguém a quem Deus queria salvar de alguma maneira. A Bíblia diz assim no versículo 29, e pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo. Note como ele estava tocado, quebrantado,
como ele estava atingido, como ele sentiu naquele momento seu pecado, sua miséria. E o fato desta nossa vida presente ser uma vida tão fácil de ser tomada. Diz aqui que ele, pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Quando ele cai prostrado diante de Paulo e Silas, é uma demonstração de rendição. É como quem diz: o Deus de vocês é o Deus verdadeiro. Não era mais ele diante do Império Romano com a espada para cometer suicídio, era ele diante do Deus verdadeiro. Ele estava quebrantado, tocado, persuadido da gravidade do pecado, sentindo a iminência do juízo, mas sentindo no ar a esperança de graça, a esperança de salvação. E no verso 30, diz assim: e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Essa é a pergunta mais importante dessa vida. Essa é a pergunta de relevância eterna. Aquele homem perguntou: o que é necessário que eu faça para ser salvo? Eu acredito que todo crente que evangeliza alguém gostaria de ouvir este alguém fazer esta pergunta. Todos nós gostaríamos de ouvir alguém perguntar isso para nós. Que fazer para ser salvo? A coisa interessante aqui, irmãos, é que esta pergunta não foi feita num contexto de curiosidade intelectual. Ela foi feita num contexto de angústia existencial. Há uma passagem bíblica em que Jesus Cristo está diante de Pilatos, e Jesus fala que ele havia nascido para testificar a verdade. E Pilatos pergunta o que é a verdade, mas dá logo as costas e não espera pela resposta. Era a pergunta de um curioso que queria ouvir qual era a opinião de Jesus, entre tantas opiniões que ele ainda pretendia saber, e de outras pessoas a quem ele talvez houvesse feito a mesma indagação. Ele pergunta e vira as costas. Jesus nem responde, porque Jesus percebe que ante o desinteresse daquele homem aumentar as informações que ele já sabia que aquele homem ia rejeitar, só agravaria seu juízo na eternidade. Mas aqui não é a pergunta de um curioso, aqui não é a pergunta de alguém como nós vimos ser representado o público que ia ao Areópago de Atenas. A Bíblia diz que os que estavam ali, e Paulo lhes dirigiu a palavra, estavam à procura da última novidade, da última filosofia. Era uma curiosidade, um desejo de saber novidades. Mas este homem não. Este homem estava trêmulo. Este homem se prostrou. Este homem há pouco queria tirar a vida. E este homem agora estava perguntando: o que é necessário que eu faça para ser salvo? E Paulo lhe dá uma resposta simples: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Isso não significa que se ele cresce, a casa dele seria também salva automaticamente. O que Paulo está querendo dizer é que se ele crê, ele seria salvo. Se a casa dele cresce, seria salva. Crê no Senhor Jesus é a resposta para essa pergunta. Isso serve para ti e para a tua casa. O homem entendeu tão bem que levou Paulo e Silas para a sua casa. Paulo e Silas pregaram também para os seus familiares. E a Bíblia diz que no final todos naquela casa de fato se converteram, se alegraram por haverem crido no Evangelho, foram batizados, inclusive
altas horas da noite, não perderam tempo. Depois de convertido, aquele homem que ferira as costas de Paulo, agora estava, conforme diz aqui o texto no verso 33, lavando os vergões, lavando as feridas que ele havia causado em Paulo e Silas. Mas a resposta é direta: crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e tua casa. Talvez essa não fosse a resposta de Paulo para um curioso que quisesse saber uma mera opinião, que dissesse: bem, o budismo diz que é assim, a religião tal diz que é assim, vocês aí, como é que vocês dizem? Se alguém talvez perguntasse dessa forma banal, indiferente para Paulo, a resposta seria essa, mas talvez ele não fosse tão rápido em dá-la. Ele fosse esclarecer algumas coisas primeiro: que o homem é pecador, que estes outros caminhos encontrados em outras religiões são esforços da especulação humana para encontrar a reconciliação com Deus, mas que não funcionam, porque todos eles representam algo que depende do homem, e se o homem é o perdido, ele não pode ser ao mesmo tempo o salvador de si mesmo. Ele iria prepará-los para lhes trazer a seriedade, o drama existencial que este homem encontrou, para que então pudesse dar a resposta. Mas como este homem já estava na posição certa para entender, ele já vira a sua perdição, sua condição caída, ele estava vendo que somente o Deus a quem Paulo e Silas serviam é que poderia salvar, e que iria ouvir a resposta para pôr em prática o que quer que viesse por meio dela. Então Paulo foi direto e disse: crê no Senhor Jesus. Como o evangelho é simples, irmãos. O grande problema da Idade Média foi a complexidade que foi trazida para o evangelho. Pessoas achavam que para agradar a Deus tinham que peregrinar ao longo da vida em vários sacramentos, cada um em um período da existência, quando nasciam, quando adolescentes, depois numa rotina diária, como no confessionário, depois no final a extrema unção. Acreditavam que no pós-morte ainda haveria um purgatório, que lá elas iriam padecer por um tempo, e que missas pagas a seu favor lá no purgatório pelos vivos iriam reduzir o tempo de permanência lá. Acreditavam que ao lado desse sacramento suas obras poderiam concorrer para lhe ganhar mérito para entrar no céu. Envolviam-se em procissões, peregrinações, invocavam inúmeros intercessores para tentarem de alguma maneira aquietar a Deus em sua ira e ganhar o favor. E o caminho para o céu tornou-se um caminho burocrático naquela visão. Indulgências eram inclusive pagas para abreviar penas no pretenso purgatório de que a Bíblia não fala. A salvação dependia de uma instituição poderosa, de ritos, de obras, de sofrimentos no além. Mas a Bíblia tem uma resposta tão simples. Paulo aqui não se alongou: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Se eu dissesse isso para um curioso, crê no Senhor Jesus, que só queria saber uma informação, ele ia entender crer como acreditar, no uso que a gente faz convencionalmente dessa palavra. Quando a gente fala você acredita nisso, o acreditar em uso na nossa linguagem não nos compromete com aquilo em que acreditamos. Acreditar na linguagem comum do povo, coloquial, é admitir alguma coisa, é um assentimento da mente, uma concordância com um fato, é aceitar um dogma como verdadeiro, é aceitar
um fato histórico como tendo ocorrido, mas este homem, ele estava à procura de alguém em que pudesse confiar como seu Salvador. Não era a pergunta de um curioso que quer acreditar em algum fato ou doutrina. Era a pergunta de um homem em angústia, que quer saber aonde pode pôr a sua confiança. O crer aqui não é o acreditar em uso na nossa linguagem, é mais próximo do confiar. Uma confiança pessoal, uma confiança em Jesus. Não é crer numa instituição, não é crer numa doutrina, embora você precise entender algumas coisas do Evangelho para que possa crer em Jesus, no Jesus da Bíblia, no Jesus do Evangelho. Mas a salvação é por uma fé pessoal. Essa fé salvadora só pode nascer para aquele que viu a sua miséria. Por isso que onde nós encontramos na Bíblia sobre a fé, direta ou indiretamente, nós encontramos menção ao arrependimento. Lá em Marcos diz que Jesus pregava: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento é quando a pessoa desiste de si mesma. Ela não encontra mais em si nada que lhe eleve a estima, ou que ela julga poder apresentar diante de Deus para merecer qualquer coisa. É quando ela se enxerga como Deus a enxerga, e ela vê que está maculada dos pés à cabeça. O espírito, a alma e seu corpo estão todos afetados pela entrada do pecado no mundo. Os seus melhores atos são imperfeitos, misturados com orgulho, com autogratificação, de maneira que ela concluirá, como diz o apóstolo Paulo: em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É quando a pessoa bate então no peito e se abomina no pó e na cinza, porque contrastada com a santidade de Deus, ela vê a feiura do seu estado como nunca antes admitira. Na verdade, quem nos leva a essa contrição é o Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem estremeceu aquele lugar foi o Espírito Santo. Quem veio em resposta à oração de Paulo e Silas foi o Espírito Santo, para usar aquilo que aquele homem ouviu como uma espada que chegasse no mais íntimo do seu ser, para atingir a sua consciência dormente, para fazê-lo ver o seu fracasso onde ele via aparente motivo de exultação. É quando a pessoa está nessa condição que ela está pronta para entender que deve crer. Porque o crer salvífico em Jesus Cristo é uma confiança integral. Eu não confio em Jesus como meu Salvador 90%, 80%, nem 99%, mas 100%. Confiar totalmente nele implica em eu não confiar nada em mim mesmo. Confiar nele como o meu Salvador absoluto significa que eu admito que não tem nada em mim que escape à necessidade da salvação que ele traz. Por isso, para nós, a fé salvadora não é uma fé em Jesus e numa instituição, em Jesus em uma cerimônia, em Jesus em outra pessoa que por nós possa interceder junto a Deus. Não é a fé em Jesus e nas nossas obras. É uma fé inteira em Jesus Cristo. O homem tem que chegar a esse estado que só o Espírito Santo pode levá-lo, onde ele olha para si dos pés à cabeça e diz: não tem nada aqui que possa se aproveitar. Deus tem que me salvar por inteiro. Eu confio em Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Uma resposta breve para quem estava preparado para ouvi-la, porque chegara a contrição. Lá em Efésios, no capítulo de número 2, nós temos uma passagem muito cara para nós evangélicos. Efésios 2, a partir do 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto quer dizer, o ser salvo
não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação aqui é atribuída à graça, ao favor imerecido de Deus. Ela não é comprada, ela não é merecida, ela depende não de quem somos, mas da atitude favorável de Deus para conosco. Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé não é a causa da salvação, a salvação não é um prêmio que recebemos pela nossa fé. Quem se gloria da fé, costumando dizer, eu sou alguém de muita fé, tenho muita fé, ele não está entendendo o que é a fé, porque a fé é a renúncia de toda glória pessoal para confiar somente em Jesus. Paulo nunca se gloriou de ter crido, se gloriou daquele em quem creu. Ele disse, eu sei em quem tenho crido, e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Aqui diz, pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é o meio, não é o custo da salvação. É como a torneira e o cano que traz água à sua casa. Não confunda o que você pagou na conta de água, que foi o custo dela, com o cano e a torneira, que foram apenas o meio de ela ter chegado até a sua casa. A fé é o meio pelo qual aquilo que vem de Deus é recebido por nós, mas não é o custo da salvação, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto, ser salvo, não vem de vós, não vem das nossas obras. Diz aqui, é dom de Deus, vem de fora, vem pronto de Deus, a salvação vem dele. Ela não se opera dentro de nós como um processo, como um acúmulo de merecimentos. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quando é dito que não vem das obras, que é através da fé, não significa dizer que um crente é alguém libertino, que dizendo ter sido perdoado por Deus através da sua fé, agora vai viver uma vida igual à de um infiel. Não, o versículo 10 mostra que não é assim, porque depois de ter dito no verso 9, não vem das obras para que ninguém se glorie, diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Muito embora sejamos salvos por graça mediante a fé, ao sermos salvos, nós somos agora feitura de Deus. Deus nos refaz, Deus nos remodela, somos agora obra de suas mãos. O crente é alguém não apenas perdoado, absolvido de castigo, é alguém transformado por Deus. Somos feitura sua, criados, e eu até diria recriados em Cristo Jesus. Antes éramos daqueles que vieram de Adão, havíamos sido criados em Adão, estávamos sob juízo, mas agora, recebendo Jesus pela fé como nosso Salvador, nós somos feitura sua, obra de arte das suas mãos, recriados agora em Cristo Jesus, para as boas obras, que o plano salvador de Deus orquestrou para nos colocar nelas, andando nelas. Mas aqui não é ser salvo pelas obras, é ser salvo para as obras. As obras aqui não são a causa da salvação, são a consequência dela. Aqueles a quem Deus perdoa, absolve de juízo e dá a convicção de morar no céu, a esses também ele lhes muda o coração e a mente, a atitude, lhes dá um novo caminho. Mas o texto é claro, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É interessante que entre os princípios da reforma protestante, nós encontramos 3 de uma vez só aqui. Só a graça é um deles, dos chamados 5 solas. Somos salvos só pela graça de Deus. A fonte da nossa salvação é a atitude benevolente de Deus para conosco, só a graça. Só a fé
nós não recebemos a graça por mérito ou obras, mas através da fé. E aqui também, na medida em que diz que não é pelas obras para que ninguém se glorie, está dizendo que a glória dessa salvação é para ser de Deus. É o último dos sola lhe deu glória, só a Ele a glória. Por isso que um verdadeiro crente não vai viver levianamente no pecado. Primeiro, porque ele sabe que a salvação veio pela graça de Deus, ele está cheio de gratidão a Deus, porque Deus olhou para ele. Segundo, porque ele recebeu essa salvação pela fé, ele confiou em Jesus, Jesus não o desapontou, ele está vinculado a Cristo numa união de amor. E terceiro, porque ele sabe que a salvação não veio pelas obras dele, para que ele não tivesse de que se gloriar, porque só Deus é que deve ser glorificado. E sabendo que ele foi salvo para glorificar a Deus, tudo na sua existência agora vai ser pautado por isso. Ele vai querer viver a vida que glorifica a Deus, escolher os caminhos que glorifica a Deus. Vai viver para a glória daquele que o redimiu, que o trouxe da morte para a vida, das trevas para a luz, aquele que o achou quando ele estava perdido. Sua graça, sua fé, e só a Deus seja glória. Quando diz que nós somos salvos pela graça, alguém pode pensar, mas não seria assim que Deus dá um crédito para a gente depois reembolsar? Não seria no sentido de que Deus dá um empurrão para a gente continuar? Não seria no sentido de que Ele faz uma coisa, mas a gente tem que completar o que Ele nos deu? Não poderia eu dizer que a salvação era em parte pela graça de Deus e em parte pelas minhas obras? A Bíblia ensina-nos que não. Veja o que diz lá em Romanos, no capítulo de número 11, versículo de número 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. O texto diz que se for pela graça, não é pelas obras, porque então graça aí não é graça. E se for pelas obras, não é pela graça, se não obra, não é obra. São conceitos excludentes. Ou a salvação é pela graça de Deus, ou é pelas obras humanas. O texto é claro em mostrar que as duas coisas se excluem. Aliás, esta é a peculiaridade da mensagem do Evangelho. Todas as religiões, inclusive aquelas que nominalmente são cristãs, mas que não têm o puro Evangelho, todas elas ensinam que a salvação é por fé e por alguma coisa que o homem faça, por alguma ajuda que um outro ser humano comum que não Cristo faça por ele lá no céu, por alguma cerimônia, por alguma penitência, por algum alto flagelo, por alguma coisa em que o homem possa ser também participante em saldar a dívida com Deus. Todas as religiões ensinam isso. A diferença do Evangelho é que o Evangelho ensina que é só pela graça. As religiões humanas são tentativas do homem de chegar até Deus. O Evangelho é a boa notícia de que não dá para fazer isso, mas Deus desceu até nós. Nós não subimos, Ele desceu. A mensagem das religiões é como o homem pode procurar a Deus, mas a mensagem do Evangelho é a boa notícia de que Deus procurou os homens. Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus foi chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não foi uma torre de Babel que tocou os céus, foi uma escada que desceu de lá e Jesus veio por meio dela.
Naquela cruz Ele levou os nossos pecados. A Bíblia diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Seu sacrifício saldou a dívida integral. Ele disse: Pai, está consumado. Na carta aos Colossenses, Paulo diz: Ele rasgou o escrito da dívida que era contra nós. Quando Ele deu o brado, o véu do templo dos judeus, que simbolizava a separação entre o homem e Deus, rasgou de alto a baixo. Note, o rasgo veio de cima. Não foi um homem que rasgou embaixo, foi Deus que rasgou em cima. E não rasgou até a metade para chegar alguém lá, um sacerdote, completar o que faltava, não. Rasgou de alto a baixo. Na cruz Jesus disse: está consumado. Ele é da nossa salvação o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Pedro disse em Atos 4:12: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Se a graça é incompatível com a salvação pelas obras, ou é pela graça ou é pelas obras, ela não é incompatível com a salvação pela fé. Romanos, capítulo de número 4, versículo 16, no comecinho diz assim: portanto, é pela fé para que seja segundo a graça. É pela fé para que seja segundo a graça. A fé não é incompatível com a graça, irmãos, porque a fé não tem valor em si. Se alguém tem muita fé numa entidade errada, isso não vai adiantar nada. A fé não vale por si, vale por aquele em quem ela está orientada. Vale em função daquele em quem se crê. Ela não tem valor por si. E aliás, a fé salvadora, na medida em que ela é uma confiança integral em Jesus, ela é uma negação de que haja qualquer mérito em nós. Ela está associada com o arrependimento, o reconhecimento do nosso integral fracasso. Ela é o cair aos pés de Jesus para receber uma dádiva pronta, confiar na promessa que Ele fez, confiar que Ele vem ao coração daqueles que o invocam. Por isso que lá em João 5:44, Jesus disse assim aos fariseus: como vocês podem crer, buscando honra uns dos outros, não aquela que vem de Deus? Note, Jesus mostra que era incompatível com a fé salvadora o desejo de ser honrado pelo próximo. Aqueles que gostam dos aplausos, aqueles que gostam de salientar os seus méritos, eles não dirão ao mundo que são pecadores de ponta a ponta, de que neles não há bem algum, que foram salvos só por Jesus Cristo, que veio buscar um miserável pecador. Jesus disse que os fariseus que buscavam honra recíproca não conseguiam chegar à fé por causa disso, porque a fé glorifica a Deus. Quando eu creio, eu estou dizendo: é Ele, não sou eu. Quando eu creio, eu não estou olhando para mim, estou olhando para Ele. A fé salvadora acompanhada do arrependimento se representa bem no que está lá na epístola de João, capítulo de número 1, versos 8 e 9, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Eu tenho que reconhecer que sou o pecador. Se confessarmos os nossos pecados, eu digo a Jesus que sou um pecador, mas eu confio nele para me perdoar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A fé é o estender das mãos para receber uma dádiva pronta, não uma dádiva inacabada que eu vou completar com os meus méritos. Lá em Tiago, e é interessante nós lermos Tiago, irmãos, porque Tiago é por alguns citados equivocadamente como alguém que antagonizou Paulo e que defendeu que a salvação era por fé e obras. Mas é porque eles fazem uma leitura errada de uma parte da epístola de Tiago, onde Tiago não está falando de como o homem é justificado diante de Deus, que é só pela fé e não por obras. Lá em Romanos 3, a Bíblia diz assim, no versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Mas Tiago está falando
de como o crente se justifica como crente diante do mundo. Não ele diante de Deus, mas como o mundo percebe que ele é um justificado. Aí Tiago diz que ele vai se mostrar ao mundo como um justificado, não apenas dizendo que tem fé, mas mostrando as obras de alguém que foi transformado por Deus. Mas Tiago não está falando do homem diante de Deus, e sim do crente diante do mundo. Se ele disser que tem a fé salvadora, mas isso não lhe afetou a existência, isso não mudou sua maneira de agir, então esta fé não foi verdadeira, porque aqueles que invocam a Jesus são por ele transformados e não somente perdoados. Mas veja como Tiago vai dizer a mesma coisa que Paulo, no capítulo 1, a partir do versículo de número 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. O que é que está dizendo Tiago aqui? Não culpem a Deus por vocês serem pecadores, porque Deus não está tentando ninguém, nem ele próprio é tentado pelo mal. Vocês são pecadores por causa do coração de vocês. Quando vocês são tentados, vocês são atraídos e engodados pela própria concupiscência, a cobiça de vocês. E diz então ele, depois havendo essa concupiscência concebido da luz o pecado consumado gera morte. Tiago está dizendo, você é responsável. O problema está dentro de você, na sua concupiscência, no seu coração. Jesus disse isso quando os seus discípulos não lavaram as mãos antes de comer, e os anciãos de Israel ficaram escandalizados porque eles não seguiam essas tradições judaicas que envolviam lavar as mãos antes de tocar nos alimentos, ao menos naquele instante. E Jesus disse àqueles homens, o que contamina o homem não é aquilo que entra nele, é o que sai dele, porque é do coração do homem que sai o adultério, os furtos, a malícia. O problema está no coração do homem. É o que Tiago está dizendo, o problema está na raiz. O problema não está nem no galho de onde sai o fruto, está na raiz. Pessoas querem às vezes se reformar, fazendo o melhor que podem do lado de fora, mas até no melhor que eles fizeram, veio uma poluição de um coração concupiscente, cheio de interesse próprio, que está na condição do homem caído. No verso 16, então, Tiago continua, não erreis, meus amados irmãos, ou seja, não errem, o problema é vocês. Mas aí ele diz, note no versículo 17, toda boa dádiva, e ele está falando da salvação, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, quando vocês pecam, não atribuam a Deus, veio de vocês, o problema está em vocês. Agora o que vem de Deus, eu vou lhes dizer o que é a boa dádiva e o dom perfeito. Note, um dom perfeito é um dom completo, não vem de Deus alguma coisa imperfeita para que nós venhamos a completar. O dom vem pronto, como diz Paulo, não vem de vós, é dom de Deus. O dom vem perfeito, todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Se nós agora, irmãos, andamos em novidade de vida, é porque Deus nos regenerou. É o que Tiago diz então no verso 18, que é o que segue, segundo a sua vontade, ele nos gerou, ou seja, nos gerou de novo, mudou a nossa vida, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. É a mesma lógica de Paulo, de nós vem o pecado, nós não temos obra, mas de Deus vem a salvação como boa dádiva e dom perfeito, e com a salvação de Deus vem uma regeneração espiritual que muda a nossa vida, que transforma o nosso coração, transforma a nossa existência. Pela graça
sois salvos por meio da fé. E o texto diz: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não haverá ninguém no céu contando vantagens. Todos que entrarão no céu entrarão cheios de gratidão. Todos que entrarão no céu entrarão celebrando: eu não deveria estar aqui, mas Ele me amou. Eu deveria estar longe desse lugar, mas Ele me buscou. Ele olhou para mim na minha ignorância, na minha miséria, e me atraiu. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Romanos capítulo de número 3, a Bíblia diz o seguinte, versículos 27 e 28, onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado, quer dizer, absolvido, inocentado de acusações, pela fé, sem as obras da lei. Nós não somos salvos por nossas obras. Nossas melhores obras, aquelas que nós chamamos de justas, Isaías diz, não passam diante de Deus de trapos da imundície. Isaías 64:6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Lá em Romanos nós vimos que Paulo diz, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, que pelas obras da lei, ele diz em Romanos 3, nenhuma carne será justificada. Em sua carta a Tito, no capítulo 3, versículo 5, Paulo diz, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Eu quero que você entenda isso. Se eu olhasse para uma pessoa que não entende a gravidade do seu estado e falasse que eu fui salva dessa maneira, ela talvez não entenderia por que tanta devoção eu tenho. Mas eu quero lhe dizer que quando você um dia percebeu que você estava à beira do abismo, escorregando, e Ele lhe puxou por um fio de cabelo, você vai agradecê-lo eternamente. Aquele homem lá do cárcere, trêmulo, abraçou Jesus e se alegrou com toda a sua família, porque ele estava ali trêmulo. Ele viu o cenário do juízo, ele viu para onde iria a sua alma, que ele passaria a eternidade inteira em negridão, em trevas. Ele seria banido da presença de Deus, iria para o lugar onde há choro e ranger de dentes. Ele sabia que estaria condenado ao inferno para sempre, mas naquele segundo ele teve a oportunidade, ele teve a chance, ele perguntou, ele ouviu, ele creu, e agora ele era um homem que ia passar a eternidade inteira no céu. Ele agora era um culpado que foi absolvido, ele agora era uma nova criatura em Cristo Jesus. Se isso lhe acontecer, você vai entender porque é que um verdadeiro crente não pode mais voltar para trás. Existem cordas de amor que me aprisionam a Cristo. Existem algemas de amor e gratidão que me aprisionam a Cristo. Paulo escrevia a Timóteo, dizia, eu, Timóteo, prisioneiro de Jesus Cristo. Prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo fala do arrependimento do qual ninguém se arrepende. Meus irmãos, um verdadeiro crente olha para trás e se arrepende de não ter crido antes, mas nunca se arrepende de ter sido convertido a Cristo. Ele agora diz, o meu viver é Cristo e o morrer é ganho. Nós estávamos longe, estamos agora próximos. Estamos no caminho do céu. Isso toma o nosso coração de gratidão, de devoção. Ele é quem deve ser glorificado, Ele é quem deve ser exaltado. Eu fico pensando em tudo que nós temos nessa vida, que os homens reputam de valor. Uma universidade que cursamos, um título de mestrado, doutorado, um diploma, uma respeitabilidade social, uma associação a que pertencemos.
uma profissão notável, um talento. Eu fico pensando em qualquer coisa que possa tornar inclusive alguém uma celebridade, ser um grande jogador de futebol, ser uma pessoa que vai ser um ator na televisão, e vem a morte e acaba tudo. E amanhã ninguém sabe quem é essa pessoa. Ela se agarrou a um cordão de areia que ia se desfazendo enquanto ela segurava. E do outro lado, o que será dela? Jesus disse: louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que tens? O que ela vai ouvir do outro lado? Não teve Cristo. E eu fico pensando, quando nós temos Jesus, quando nós conhecemos essas palavras bonitas: eu era trevas e agora sou luz do Senhor, passei da morte para a vida, estava perdido e fui achado. Quando nós entendemos isso, irmãos, de que vale um pedaço de papel que chama diploma, de que vale cédulas na carteira que a gente chama de dinheiro, comparado a isso, de que vale tudo isso? Todas essas coisas vão passar, mas eu sei que Jesus estará comigo para sempre. Eu sei que eu tenho o céu para sempre. Jesus não é um cordão de areia, é uma rocha eternal. Aleluia, é a rocha inabalável. Uma casa construída sobre areia, foi a ilustração que Jesus deu. Areia para representar este mundo. O homem foi feito do pó da terra, o homem fiado em suas próprias condições naturais. Uma casa edificada sobre areia. Jesus disse: vem a chuva torrencial, vem o vendaval, vem a tempestade e arrasta. Mas uma casa edificada sobre a rocha, pode vir a chuva torrencial, a tempestade, ela se mantém de pé. Jesus é uma rocha sólida. Se você encontrá-lo, saberá disso. Se ele entrar no seu coração, você saberá disso. Eu não tenho nada de que me gloriar, eu me glorio do Senhor. 1 Coríntios 1:30, porque ele se tornou da parte de Deus para nós justiça, ele é a nossa justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu me alegro no Senhor, longe de mim gloriar-me, diz Paulo aos Gálatas, senão na cruz de Cristo, pela qual estou crucificado para este mundo, e o mundo está crucificado para mim. Não tem como este mundo chantagear um crente, porque não tem nada que este mundo possa oferecer que se compare a Jesus. Ele é o amigo mais chegado que o irmão, ele é o tesouro escondido, ele é o Emanuel, Deus conosco. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de você vem o problema, dele vem a solução. De você vem a pergunta, dele vem a resposta. De você vem a perdição, e dele vem a salvação. Reconheça o seu pecado, olhe para ele, agarre-se a ele, e ele virá até a sua vida, perdoará os seus pecados, mudará o seu coração. Vamos ficar de pé.